De um lado estão os que se dizem conservadores, mas que não buscam a Deus como deveriam, porque estão mais apegados ao dogma e às hermenêuticas fundamentalistas do que à real experiência luminosa de Deus, a experiência do êxtase, da percepção direta, mística e inefável do Senhor. Estão mais preocupados em manter as suas mesas fartas e o dízimo do que praticar a verdadeira ascese interior. No entanto, se dizem conservadores, apesar de seus lábios estarem cheios de impropérios e seus corações cheios de ira. Preocupam-se mais em manter o status quo, o estado das coisas como estão, o rebanho aprisionado atrás da cerca do temor a Deus, do que ensinar às pessoas o mergulho na experiência pessoal e direta do reino, que não está fora, mas dentro de cada um de nós. Paulo apóstolo, semelhante a um iogue, afirmou: então não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou seja, o corpo é a casa de Deus, o templo de Deus, a virrara do Senhor, como afirmam há milênios os iluminados do Oriente, da Índia, do Tibete e os antigos persas, aqueles que vieram adorar o menino Jesus, a consciência crística que habita em todos os corações. Ao ser questionado sobre como deveríamos orar, Jesus foi claro: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Mateus capítulo 6, versículo 5. É mais fácil dominar pelo temor do que pelo amor. O amor liberta, mas os dogmáticos querem manter o povo aprisionado pelo temor a Deus. Quem pode amar a um ditador? Deus não é um ditador cósmico. Os santos provaram isso. Os verdadeiros santos, homens e mulheres que realizaram Deus por meio do Samadhi, choram de amor por Ele dia e noite, porque experimentaram o êxtase. Paramahansa Yogananda ensinava que a autêntica experiência religiosa é a do êxtase. Se você não for capaz de sentir Deus dentro de você, jamais será capaz de amá-lo de fato. Mais fácil será temê-lo, como a quem teme a um ditador desconhecido. Até mesmo um animal, um cachorrinho, um gatinho, merecem o amor de seus donos. Se não forem tratados com amor, jamais amarão a seus donos. Jesus também nos ensinou, tal qual um verdadeiro yogi. Ele disse: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículos de 9 a 11. Ora, se Deus fosse vingativo, irado ou exigente de nosso amor, como fazem os dogmáticos, Jesus não teria falado da bondade, como falou. E não teria na cruz, tal qual um Bodhisattva, aquele que ama a humanidade porque é um Salvador, dito: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Na Índia, entre os yogis, Deus é conhecido como Rasa. Rasa significa a suprema doçura ou a suprema delícia. Delícia porque Deus tem de ser sentido, saboreado por meio do êxtase. Eis a verdadeira comunhão, sentir Deus, experimentar Deus e não permanecer atado apenas às questões teológicas. A religião do livro
sem a experiência real do inefável. Isso não significa negar a importância dos textos sagrados, não. Significa dizer que Deus precisa sair dos textos e ser experimentado por meio do êxtase. Êxtase aqui não significa de forma alguma o uso de substâncias alucinógenas, ervas, cogumelos, nada disso, porque isso também é falso, é arrombar as portas do céu. A santidade vem por meio do esforço pessoal, por meio do mérito kármico e não por meio de artifícios externos. É dentro do ser humano que encontramos o reino de Deus, ou seja, de dentro para fora e não de fora para dentro. Do outro lado, dentro desta análise de cenário, vemos aqueles que se dizem progressistas, socialistas, marxistas, que utilizam a palavra amor e democracia não como sinônimos de moksha, libertação espiritual, mas no sentido do hedonismo, do culto ao prazer, à liberdade sexual, o outro extremo, a apologia às drogas, ao aborto, à pedofilia e ao crime, como se criminoso fosse vítima não dele mesmo, de seus pensamentos, sentimentos e atitudes erradas, mas da sociedade. Lançar a culpa sobre terceiros é a tática progressista marxista, pois é mais fácil agir assim do que assumir o que se faz. É mais fácil lançar a culpa sobre os outros, ou desejar que os outros façam tudo, do que tomar a iniciativa tanto de se libertar quanto de trabalhar. Esperam ociosos que o Estado faça tudo por eles, um erro gravíssimo, a prova da maior ilicitude que os torna ilícitos, foras da lei, como se a lei pudesse ser ignorada, como se não devessem existir regras que sejam um norte para o bem, enquanto certos dogmáticos se prendem à letra e não vivem a palavra autêntica, que é a experiência divina de Deus em seus corações. Os progressistas creem, por outro lado, em suas visões e comportamentos pueris, como eternos adolescentes, que as leis não servem para nada, constituindo assim a anarquia, a sociedade sem lei, portanto, o caos. Dois extremos. E não será por meio de tais extremos que encontraremos a salvação deste mundo, mas pelo caminho do meio. O Buda nos ensinou há 2,6 milênios o caminho do meio, não o caminho dos extremos, mas o caminho da via estreita, como também afirmou Jesus, pois larga é a porta da perdição e estreito o caminho que conduz à salvação. Se o mundo está como está, é porque se afastou de Deus. De um lado, nos apegamos aos dogmas, nos tornamos dogmáticos, e não à experiência real de Deus. Do outro lado, nos apegamos ao hedonismo, ao vale-tudo, à libertinagem, ao aborto, à apologia ao sexo livre, à pedofilia e a tudo o mais que defendem os progressistas. Precisamos retornar ao meio, ao centro, a Deus, não ao sectarismo que divide religiões e nem ao hedonismo ou ao socialismo, mas àquilo que Jesus, Buda, Krishna nos ensinaram, ao reino de Deus que está dentro de nós. Olhem para a vida dos santos, os verdadeiros. Devemos inspirar as nossas vidas nas deles, e ainda que não sejamos capazes de seguir os seus passos, que possamos pelo menos rolar nossos corpos na poeira de seus pés.